Agora, de olho no mapa que indica o avanço das tropas de Vladimir Putin em território ucraniano. É possível ver que aumentaram os pontos de resistência popular. E na capital, Kiev, a presença dos militares russos em torno da cidade, protegendo aquele local. Nosso editor internacional, Marcelo Favalli, tem os detalhes para a gente. Boa noite, Favalli. Boa noite, Márcio. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Vamos ver aquele mapa que a gente acompanha diariamente. Agora, o que chama a atenção são novos pontos de resistência que ficaram mais concentrados aqui ao sul, não coincidentemente, nos pontos em que houve maior ataque. As manchas avermelhadas, elas trazem justamente a presença de tropas. Mas o que a gente entende é que são nuances aqui que trazem maior concentração de que essas organizações que observam a guerra por meio de satélites chamam de apoios populares. São, além de protestos, aquela guerrilha urbana que as pessoas saem às ruas com um coquetel molotov, saem com as armas que têm em casa e tentam segurar o avanço das tropas. E elas estão aqui concentradas majoritariamente nessa porção leste e sul. Não coincidentemente, onde a gente tem Mariupol, Lugansk e principalmente essa parte aqui que falta para ser fechada pelos russos, que vai quebrar a ligação dos ucranianos com o mar. Quanto à capital Kiev, a gente consegue ver uma presença maior de tropas russas se aproximando ainda mais da cidade? Ainda mais. A gente trocou aqui as cores para intensificar essas manchas vermelhas. De novo, aqui, ó, essa mancha branca aqui é Kiev junto com a sua região metropolitana. E a gente entende que essa presença de tropas, ela está majoritariamente na parte leste e esses braços chegando na parte oeste. Agora, isso se explica de novo porque o rio Dnieper corta não só o país inteiro, mas divide a capital Kiev em duas seções, a margem leste e oeste do rio. E a gente entende que as tropas estão chegando pelos dois lados. Já que a gente está falando da capital Kiev, eu queria chamar a atenção de vocês para aquela imagem que nós mostramos na abertura desta edição do CNN Prime Time. A gente fala que as tropas estão chegando, mas os bombardeios já acontecem em Kiev. Repare o pedestre olhando para o alto e a bomba explodindo no meio da rua, numa zona residencial. É possível ver, se a gente consegue voltar a imagem, que tinha um ônibus, que tinha um táxi se aproximando ali, Favalli? Exatamente. E aqui, informações dadas pela autoridade de Kiev, 2 pessoas morreram nesse ataque. Repare no detalhe, ele vem andando, ele escuta o que deve ser um barulho, esse assovio do míssil, e numa fração de segundo, subsonicamente, mais rápido que o som, ou quase na velocidade do som, esse míssil desce e atinge, segundo a prefeitura de Kiev, uma zona residencial. Um edifício residencial foi atingido, um ônibus e os carros que a gente vê aqui no detalhe. Por muito pouco, esse pedestre ele não é atingido, porque a calçada levava justamente para o ponto onde caiu o míssil. E eu não sei se a gente vai rodar mais uma vez, mas é terrível perceber que tem uma pessoa caminhando bem ali, na calçada do outro lado da rua, aqui, perto desse carro branco. E a bomba vai explodir exatamente perto do ônibus. Nessa zona aqui onde se forma uma bola de fogo. A gente tem falado muito do avanço da Rússia, da Ucrânia, e hoje nós tivemos a ideia de fazer uma comparação. A Ucrânia é assim muito grande, porque ela, claro, nós estamos falando da Rússia, que é o maior país do mundo, mas o que é a Ucrânia propriamente dito? E aí a gente fez uma comparação com a nossa geografia. É claro que o mapa aqui é apenas ilustrativo, ele está fora de escala, mas essa é a Ucrânia, como a gente tem acompanhado, e aqui, se somarmos o território da Ucrânia, que dá um pouco mais de 600 mil quilômetros quadrados, e fazer uma comparação com o nosso Brasil, é Bahia e Alagoas juntos, que dão mais ou menos, um pouquinho menos de 600 mil quilômetros quadrados. Então, numa comparação aproximada, vamos dizer que a Ucrânia equivale aí a 2 estados brasileiros, sendo um bastante extenso, tem uma grande extensão territorial, e o outro menor, mas só para vocês entenderem o tamanho exatamente da Ucrânia. Mas é importante a gente ter essa noção, porque quando a gente vê só o mapa isolado, sem uma comparação ao redor, a gente fica achando que são longas distâncias. Ok, a Bahia é um estado bem extenso, mas a gente está falando de tropas que se movem por aqui, inclusive com aviões de caça, mísseis de longo alcance.
num estado brasileiro. Não está falando de um país do tamanho do nosso país, Exatamente. mas de dois estados brasileiros. É incrível isso. E nem é um país assim tão populoso assim. Estão falando de 45 milhões contra 210 milhões que moram aqui no Brasil. Então, dadas essas devidas proporções, a gente entende qual que é a presença russa aqui nesse território. E como isso pode se tornar ainda mais ágil, porque não é uma área tão extensa assim. Ou seja, se realmente as tropas ganharem força, se o apoio aéreo, que ainda não aconteceu com força do exército russo, vier realmente com a força que, infelizmente, ainda se espera, é difícil pensar numa resistência na Ucrânia. Por enquanto, Exatamente. obrigado, Favale. Até já.